Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Estou aqui com a minha família
para nós darmos início a mais uma escola bíblica dominical. Amém? Quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra em 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 8. Ele diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Em outras traduções diz que é pior do que os descrentes. Amém? Nós temos certeza, temos ciência, através da palavra de Deus, de que o ministério maior é a nossa família. Nós temos a obrigação de cuidarmos da nossa família. O meu ministério, primeiramente, é a minha família. Amém? O seu também. E que em nome de Jesus, nesses últimos tempos em que temos vivido aí um confinamento, que os homens de Deus, as mulheres de Deus, lembre-se disso, que o seu ministério maior é a sua família. Nós temos que cuidar da nossa família, orientar, prepará-los, né? As crianças, prepará-los para esse mundo, através da palavra de Deus, nos ensinamentos, na correção. Amém? E agora eu quero pedir para minha querida e amada esposa fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia. Senhor, te agradecemos pelo privilégio de estarmos, ó Deus, em família, Deus, te louvando. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja com o seu Santo Espírito nos ensinando a tua palavra, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos não somente aprender, mas praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos guardar a sua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse grande privilégio, que é hoje o dia de vida que o Senhor nos dá, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esposa. Agora, eu tenho aqui duas auxiliadoras. Nós vamos começar a louvar a Deus. Amém? Vamos lá, Raquelzinha. Vamos, Rebeca. Vocês vão ver como a Raquel faz uma coreografia linda, hein? Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do meu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecer e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar. Será contigo e sempre aí ficar. Teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Estou à porta, deixa-me entrar. Será contigo e sempre aí ficar. Teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Raquelzinha. Vamos dar uma animadinha, Raquel? Aham, Vamos? vamos.
para esquentar, hein? Vamos lá. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Seus cabelos, e os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos, e os seus cabelos são brancos como a neve. E os teus olhos, e os seus olhos, e os teus olhos, há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Raquel. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. Canta, Raquel. E os seus cabelos são brancos como a neve. Seus olhos, e os teus olhos, E os seus olhos. ao quê? A fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Raquel. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Segura aí, Raquel. Celebra ao Senhor, Ele é o Rei Senhor da terra. Não há outro como nosso Rei. Ele é o poderoso da terra. Celebra com júbilo ao Senhor. Ele é o Rei Senhor da terra. Não há outro como nosso Rei. Ele é o poderoso da terra. Ele é forte, poderoso, não há outro como ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Vai, Raquel. Shalom, Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Nissi. Senhor. Ele é forte, poderoso, não há outro como ele. Deus de guerra, Deus de fogo, não há outro como ele. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Shalom, Rafa, Jireh, Jeová Nissi. Vai, Raquel. Shalom, Shalom, Rafa, Rafa, Jireh, Jireh, Nissi, Nissi. Shalom, Rafa, Rafa, Jireh, Jireh, Nissi. Nissi. Senhor. Glória a Deus. Amém. Raquelzinha põe energia. A esposa estava ali ajudando na coreografia, ali, mostrando para Raquel, né? E nós queremos agradecer a Deus por esse dia. E que você
Desfrute da sua família, da companhia dos seus familiares nesse domingo abençoado. Você tenha um domingo de paz em nome de Jesus. Boa aula! Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Sou Eliana. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, a nossa igreja IBBA. Vamos estar orando, falando com o nosso Deus neste momento, né? Todos estejam abaixando suas cabeças, estejam se colocando na presença de Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, te louvamos por mais uma escola bíblica dominical, onde vamos mais uma vez compartilhar da tua palavra, aprendermos juntamente, ó Deus amado, com a nossa amada igreja. Esteja abençoando e visitando o lar de cada um neste momento, para que nós possamos todos estar conectados na tua palavra, Senhor, aprendendo com os líderes da tua palavra, Senhor, aprendendo com aqueles homens que o Senhor ensinou no passado e que têm deixado uma lição de vida para nós nos dias de hoje, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Te agradecemos por esse domingo, por essa escola bíblica dominical e te pedimos a tua bênção, Senhor, esteja me usando como instrumento teu, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, amada igreja. Vamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje tem uma continuação da aula da semana passada, que o pastor Edivaldo trouxe uma ministração falando sobre a vida de Daniel. Lembrando que estamos estudando e aprendendo com os líderes da Bíblia. Nosso texto bíblico básico de hoje é Daniel, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24. Vamos estar pensando um pouquinho. Qualidades de quem serve a Deus. É o nome da nosso estudo de hoje. Qualidades de quem serve a Deus. Vou deixar uma pergunta. Quais as qualidades que tem que ter um filho de Deus? Quais as qualidades que tem que ter um filho de Deus? Vocês têm qualidades que servem a Deus? Quais são as suas qualidades? Vamos ler o nosso texto de hoje, Daniel, capítulo 2, do versículo 17 ao versículo 24. Esteja aí abrindo a sua Bíblia, para que nós possamos juntos estar acompanhando a mensagem. E então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e a Azarias, seu companheiro, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E então foi relevado o segredo a Daniel numa visão de noite. E então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências ao entendimento, ao seu entendido. Ele revela o profundo, o escondido, conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos,
porque nós fizemos saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então, aqui nesse texto, nós vamos estar estudando, né? E nós vimos aqui que a Daniel foi dado um sonho, né? Ele pediu a Deus sabedoria para receber entendimento do sonho. Então, nós vamos entender as qualidades de quem serve a Deus nesta história. O nosso versículo de hoje é: tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus 21, 22. Mais uma vez, para nós estarmos memorizando, que é o nosso versículo de hoje. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. Mateus 21, 22. Vamos entender, então, o que Daniel pediu que ele recebeu do Senhor? Eu quero estar trazendo para vocês aqui algumas qualidades, né, de quem serve a Deus, algumas qualidades que nós estamos aprendendo, né, nós vamos aprender nessa história com os líderes da Bíblia, né. Nesse texto a gente consegue captar várias qualidades que Daniel deixa como exemplo para nós, né. A primeira que eu quero estar passando para você é a integridade de Daniel, né? Daniel, ele era jovem, e quando ele chegou na Babilônia, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns judeus, para quem não conhece a história, tá? Então, Daniel era jovem quando chegou à Babilônia e o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns judeus. Entre eles estava Daniel e seus amigos, que foram levados como escravo para o exílio. Ver sua família ali destruída, ver seus amigos, parentes, todos massacrados pela situação daquele momento, os sonhos de Daniel poderiam ter se acabado junto com tanta destruição que eles passaram naquele tempo. Poderia ter se chegado à destruição ao pó. Diante dos olhos dele levado, foi levado a uma terra distante, desconhecida, onde ele ia estar vivendo com um ímpio, viver no meio de um povo idólatra, não fazia parte dos planos de Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus, né? Nessa circunstância era difícil não se abater por aqueles momentos que ele havia passado, né? Nessa circunstância ele poderia ter perdido toda a sua esperança, mas Daniel decidiu confiar, né? Daniel decidiu confiar na sabedoria de Deus e fazer daquele tempo de sua vida um novo começo. Então Daniel destacou pela sua conduta irrepreensível, um testemunho de fidelidade a Deus. Não é à toa que Daniel tinha agradado a Deus, né? E Deus tinha colocado Daniel numa posição mais alta no reino, né? Não apenas isso, ele foi considerado o mais sábio de todos os sábios da sua época, né? Naquela época, Daniel foi considerado o mais sábio. Por quê? Tudo que Deus concede aos homens é para agradar o nome de Deus, mas Daniel decidiu confiar na soberania de Deus, a fazer daquele tempo
aquele momento, a sua vida, um novo começo, mesmo ele ter passado por grandes tribulações, ter sido açoitado, saído da sua terra, ter sido escravo, não, ele não deixou de confiar que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele decidiu se colocar na posição mais alta, né? Na posição de filho de Deus. Eu estou aqui porque sou filho de Deus. E é essa posição que Deus quer que eu me coloque nesse momento. Não apenas isso, ele foi considerado mesmo um sábio, né? Sábio dos sábios na sua época. Por quê? Porque nós lemos aqui no capítulo 2, do versículo 17 ao 24, é quando fala que Daniel pediu ao Senhor que o revelasse. Daniel foi na presença de Deus e, com sabedoria, ele orou ao Senhor, né? E durante a noite, Deus revelou a Daniel qual tinha sido o sonho do rei, né? O rei, ele tinha tido um sonho e nenhum sábio e nenhum adivinha daquela época poderia ser capaz de revelar ao rei o sonho que o rei tinha tido e o que significava aquele sonho, né? E Daniel, perante a presença do Senhor, com sabedoria, clamou e orou ao Senhor, não deixou de orar, né, ao Senhor. Né? Nós vamos ver mais para frente algumas ciladas que foram feitas para a vida de Daniel, mas ele não deixou de se colocar na presença do Senhor e de ser realmente um filho de qualidade que serve a Deus, né? A expressão espírito excelente significa extraordinário, aquilo que excede. O que era, afinal, esse espírito excelente que Daniel tinha, né? Daniel tinha um espírito excelente, né? Então, vamos identificar aqui no nosso estudo hoje 3 aspectos na vida de Daniel, né? Eles são bem explícitos na Bíblia, né? Bem colocado. No livro que leva o seu nome, são características essenciais para aqueles que querem ter o mesmo espírito, aquelas pessoas que querem alcançar uma posição alta como homens e mulheres de Deus, aonde está fazendo o seu trabalho, o seu ministério, na sua casa, na sua família, no trabalho. Então, aqui nós vamos estar aprendendo 3 coisas hoje. O caráter de Daniel. Então, vamos falar um pouquinho sobre o caráter de Daniel. Daniel é um dos poucos homens dos quais a Bíblia não menciona erros nem pecados, né? Pelo contrário, ele é descrito na Bíblia extraordinariamente como um homem reto, né? A Bíblia diz que ele se distinguiu entre os homens naquela época. Mas por quê? Creio que foi por causa do seu caráter. Todo filho de Deus deve ser alguém que destaca, dando bom testemunho, seja na liderança, seja na sua casa, como pai, como mãe de família, no seu trabalho, na sua profissão, seja no seu ministério. O caráter é aquilo que define o que você é. Né? O caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando para você. Existem muitas pessoas que têm um bom caráter, mas que não conhecem a Deus, né? Isso faz uma grande diferença, você conhecer a Deus e não conhecer a Deus, né? O interessante é que essas pessoas de caráter, ela precisa expressar o seu caráter santo, né? Deus precisa expressar esse caráter santo através das nossas vidas, o caráter de Deus em nós, né? Não basta apenas o homem ter caráter, mas o caráter tem que ser revelado, o caráter de Deus, né? Esse expressar, né? Através dos atos, através do falar, do pensar, do agir, tem que ser expresso o caráter de Deus no cristão. Cada árvore tem um tamanho proporcional, você já parou para pensar? Mas que não, cada árvore tem um tamanho proporcional
ela tem raízes, mas quando essas raízes crescem, ninguém vê essas raízes crescendo. Contudo, todo mundo gosta de ir na árvore e colher o fruto, né? Quando os frutos aparecem, todos querem colher. O que eu quero comparar aqui é que o mesmo acontece na sua vida, o mesmo acontece na minha vida. Seu crescimento espiritual não é visível, não é percebido, mas com certeza será percebido mais tarde, mais lá à frente, quando os frutos foram gerados, né? Vejamos alguns caracteres de Daniel. Então, vamos ver alguns caracteres de Daniel para nós vermos os frutos que Daniel colheu. Daniel, ele tinha um caráter nobre, né? Daniel 1, versículo 3, né? Daniel, ele era realmente de uma linhagem real, o que com certeza lhe proporcionou uma educação acima da média. Mas fazer parte da nobreza não significa agir com nobreza. O caráter nobre de Daniel não deixava o fato dele ter nascido de uma família nobre simplesmente, mas ao fato dele ter comportamento de um filho de Deus. Sua nobreza expressava o caráter de Deus na sua vida. E para ser um líder espiritual, um filho obediente, um filho com caráter, né, de qualidades de quem serve a Deus, nós precisamos expressar, né, esse caráter de Deus em nossa vida, né? A nobreza, a expressão que Daniel tinha ali no palácio, ela era observada por todos, né? Ele tinha educação. Não basta apenas nós educarmos nossos filhos, mas eles têm que ser filhos nobres. Eles têm que ter a nobreza do caráter de Deus, do caráter da palavra de Deus. Você está entendendo o valor disso, né? É muito mais do que ter educação. Não basta eu ter educação para falar com você. Eu preciso ter a nobreza do caráter expressado pela palavra de Deus. Então, nós temos que expressar esta nobreza. Nós temos que expressar esse caráter ao nosso próximo, a nossa convivência, ao nosso trabalho, né? A nossa liderança, no nosso lar, na nossa família, né? Na escola, na faculdade, aonde você estiver, no supermercado, na rua. Nós temos que ser cristão, que tem qualidades de quem serve a Deus, né? E para demonstrar essa qualidade, nós temos que realmente buscar esse conhecimento na palavra. Nós temos que entender cada história que nós temos ouvido, que nós temos estudado, né? Nós temos que estar realmente prontos para receber essas qualidades que a palavra de Deus nos mostra, né? Que somos capazes de aprender, né? E esse caráter nobre de Daniel, ele foi muito importante para a vida de Daniel. O seu comportamento glorificou a Deus naquela época, né? O seu comportamento fez com que ele chegasse a uma estatura mais alta dentro do palácio, né? O caráter consagrado, além de ter caráter, nós temos que ter um caráter consagrado. Daniel capítulo 1, versículo 8. A consagração e a santidade são coisas diferentes, né? Consagração e santidade são coisas diferentes. Santidade está relacionada com conduta, né? A consagração com dedicação a um propósito. Então, vamos repetir aqui para a gente captar. A consagração e santidade são coisas diferentes. Santidade está relacionada com conduta e consagração com dedicação a um propósito, né? Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Então, que você possa fazer
uma consagração, uma dedicação a esse propósito, né? Se dedica ao propósito que você tem, ao objetivo desse propósito. Alguém consagrado é alguém entregue a um propósito, né? A consagração de Daniel não foi uma emoção momentânea, né? É algo, nem algo parecido, né? Ele se dedicou, foi uma decisão condicional, né? Consciente que Daniel fez pessoal. Ele decidiu que ele ia se dedicar àquilo. Ele decidiu que ele ia se dedicar ao rei, né? Ele decidiu que ele ia ser filho do Deus vivo ali onde ele estava. Ali onde ele estava, ele ia mudar a história daquele lugar. Ele ia mostrar quem era o Deus verdadeiro. Ele ia mostrar o Deus que ele servia verdadeiramente. Ele aproveitou a oportunidade que Deus dera para ele, né? E o caráter, a exatidão é quando você tem um compromisso, que você vai chegar, né? Num compromisso, você tem um horário marcado às 19 horas. Então, às 19 horas você vai estar lá. Você é fiel com aquela palavra que você deu, né? Você é exato, né? Ser fiel é ser exato. Por isso a Bíblia diz que Jesus é exato na sua expressão de Deus. O homem não é uma cópia de Deus, né? Mas foi criado para expressá-lo, expressar Deus. Somos considerados fiéis a Deus quando expressamos o caráter de Deus, né? Não apenas guardou Daniel, mas também Deus guardou os propósitos de Daniel. Você não precisa buscar propriedade, não precisa apenas encontrar em pessoas fiéis, pois essa fidelidade a gente só vai encontrar mesmo vindo de Deus, né? Mas você precisa se esforçar para ser fiel, para ter realmente um caráter fiel, né? As qualidades que servem a Deus, elas precisam encaixar esse tipo de ato, né? Nós precisamos ser fiéis, precisamos honrar com nossas palavras, né? O outro caráter foi o caráter reto. Daniel, capítulo 5, versículo 17. Certa vez, Daniel foi chamado diante do rei Belzazar, que estava dando um banquete no meio de uma festa. A mão de Deus apareceu escrevendo na parede. Você já ouviu essa história? Acho que a maioria já ouviu. E o dedo de Deus apareceu escrevendo lá na parede uma sentença contra o rei. Apenas Daniel pode interpretar o que estava escrito. Maravilhoso, com sabedoria dele, o rei quis presenteá-lo, mas Daniel recusou. Porque o rei estava usando os utensílios do templo para profanação, para o pecado. O rei estava usando para orgias, para as coisas que eram ofensa aos olhos de Deus, né? E o rei quis recompensar Daniel. Daniel não aceitou, porque se ele aceitasse, ele estaria sendo cúmplice daquilo que o rei estava fazendo de errado, que não era reto perante Deus. Então, um caráter reto, ele fala e mantém-se íntegro diante das coisas que possam comprometer o seu testemunho. É assim que Deus espera de você, meu amado, que mesmo nós estando no mundo, mesmo você estando em meio a pessoas que muitas vezes não têm um caráter reto, mas o Senhor espera de você que você mantenha seu caráter reto diante das ofertas do mundo, né? Que nós não participamos de coisas que possam manchar o nome do nosso Deus, né? Porque o nosso Deus, ele é puro, santo, né?
é o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. E, para continuar, a competência de Daniel, né? As qualidades que servem a Deus, ela precisa ter competência, né? Deus nos fez, cada filho seu, com uma qualidade. E ele fez cada um com um tipo de competência ou com várias competências. Daniel tinha uma competência maravilhosa, né? Entenda uma coisa, sua utilidade para Deus depende do seu caráter. Mas se além do caráter você tiver competência, certamente você vai ser muito útil na mão de Deus. Daniel tinha os dois, o caráter e a competência. E a competência é uma aptidão, né? É uma condição que caracteriza trabalho, né? De uma pessoa que quer trabalhar. Daniel se distinguiu por ser competente, por ser excelente. São duas coisas distintas. Podemos ter muitas pessoas competentes num assunto, né, numa área, mas alguns se sobressaem por causa da sua excelência. A diferença de uma boa liderança, de um bom filho obediente, de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom servo, de um bom líder, é a sua natureza que faz apenas aquilo que precisa ser feito. Agora, um líder excelente, ele faz além. Um pai, uma mãe excelente, ela faz além. Um professor da escola dominical, ele faz além. Saiba que você também pode ter. Vejamos como a Bíblia descreve a competência de Daniel. Então, todos podemos ter competência, mas nem todos se dedicam para ser excelente naquilo que faz. E Daniel, ele mostra que ele fazia tudo com excelência, né? A excelência era algo fundamental na vida de Daniel. E ele mostrou ser competente naquilo que ele iria produzir para o rei e para o reino naquela época. A introdução de Daniel 1:4. Uns têm mais condições de investir, né, naquilo que vai fazer, nos estudos, né, ou em qualquer outra área, outra coisa que você for fazer. Mas independente do grau da instrução de uma pessoa, para ter competência é preciso se preparar. A falta de instrução dos fatores que mais agrava a incompetência em alguma coisa é a instrução que está associada ao estudo. Também na disciplina. Ninguém adquire instrução da noite para o dia. É necessário investir tempo, dinheiro, disposição e tudo isso exige disciplina, né? Então, Daniel lhe mostrou que, Daniel 1:4, ele se dedicava, né? Ele investia, ele orava, ele não obedecia aos reis somente, ele obedecia em primeiro plano, em primeiro lugar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não deixava nada a desejar ao rei, porque primeiramente ele serviu o Rei dos Reis, para depois servir o rei Nabucodonosor e outros reis, né? E essa instrução também veio com sabedoria. Aí entra a sabedoria, Daniel 5, do versículo 13 ao versículo 14. A Bíblia diz que Deus deu inteligência, conhecimento e sabedoria a Daniel.
conhecimento quando uma pessoa conhece sobre o assunto, né? E a inteligência, a capacidade de raciocinar. É alguém que tem sabedoria, que está relacionando a capacidade de relacionar, de lidar com situações, com pessoas. Deus deu tudo isso a Daniel de uma forma abundante. Se você quer ser um líder, se você quer ser um líder como o nosso estudo está trazendo durante essas semanas, aprendendo com os líderes da Bíblia, se você quer ser capacitado em qualquer área da sua vida, seja um líder no seu lar, no seu trabalho, no seu ministério, na igreja, né? É necessário ter sabedoria. Para ser bem-sucedido, precisa dar sabedoria de Deus. A sabedoria capacita o líder a tornar competente na sua liderança. Então, o segredo aqui de Daniel é sabedoria. E essa sabedoria nós não encontramos nos estudos do dia a dia. Nós só encontramos na palavra de Deus, nós encontramos no estudo da palavra de Deus, conhecimento de como usar e praticar a palavra. E é só através do Senhor que nós podemos a cada dia ter mais sabedoria para sermos mais prósperos naquilo que vamos estar fazendo, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, né? Seja onde for, no ministério, em missões, em lidar com homens, com mulheres, nós precisamos ter a sabedoria que vem da palavra de Deus. Essa foi uma posição de liderança que Daniel teve e que deixou relatado na palavra de Deus para estar nos ensinando. Daniel também tinha lealdade. Daniel 5, 10 ao 13. Porque você acha que Daniel serviu a 4 reis? Daniel serviu a 4 reis. Por que você acha que Daniel serviu a 4 reis? Apenas por causa da sua sabedoria? Não, porque ele era leal. A lealdade, ela anda junto com a sabedoria. Quando Daniel foi apresentado ao rei Beltazar, suas referências vieram de alguém que o conhecia, do reinado anterior de Nabucodonosor. Depois de todos os sábios do reino falharam e tentaram deixar o nome de Daniel sujo, mas Deus honrou com todas as revelações que Deus deu a Daniel, e ele pôde dar todas as interpretações ao rei, né? Com isso, ele mostrou a lealdade ao rei, né? Ele foi capaz de revelar os sonhos, foi capaz de revelar a interpretação quando Deus escreveu com o dedo na parede, ele foi capaz de mostrar a fidelidade de Deus quando ele estava na cova dos leões, né? Por quê? Porque ele orou e foi jogado nas covas do leão por ele ter obedecido ao Deus soberano e não ao rei, né? Mas em tudo isso, a história dele foi escrita como um homem leal, porque ele era leal a Deus, né? A sua lealdade estava ali sendo escrita na história, né? As referências nos mostram que a lealdade de seu pai será também a sua lealdade, né? Nosso Pai Celestial, ele é leal conosco, né? E nós temos que buscar isso na palavra, esta lealdade, que ela não possa faltar na sua vida. O espírito de Daniel, né? Além do caráter irrepreensível da competência que Daniel tinha, que a Bíblia nos mostra claramente que Daniel tinha um espírito excelente, ele tinha algo muito espiritual. Esse terceiro aspecto, usando para definir o espírito excelente que Daniel tinha, ele tinha um relacionamento de vida
cheia de oração com Deus, né? Isso o tornava-o espiritualmente cheio do Espírito. Ele manifestava a excelência do Espírito Santo, né? Daniel faz parte de um time de profetas do Velho Testamento e ele foi usado por Deus durante o período do exílio, né? Para profetizar, interceder pelo povo de Israel. Decidiu exercer sua profissão como um ministro de Deus naquela época, né? Daniel exerceu a sua profissão como um ministro de Deus naquela época. Certamente o resultado iriam ser alcançados. Deus colocou Daniel em altas posições e fez com que Daniel alcançasse e fosse identificado. Cada ponto forte da vida espiritual de Daniel nós temos na palavra de Deus nos relatando, né? Uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração. É a parte que eu gosto muito de falar sobre a oração. Em Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim: Daniel orava 3 vezes ao dia. Como alguém com tanta responsabilidade no reino, com tanta competência, comprometimento, responsabilidade, e ele ainda conseguia fazer isso. Ele orava 3 vezes ao dia. Tudo isso fazia parte da sua vida, né? A oração de Daniel não era um sacrifício. Aquilo fazia parte dele, do que ele deixara escrito na história que nós vemos hoje, né? Ele não fazia aquilo por uma obrigação, né? Por um medo de Deus, ou porque ele queria que Deus lhe desse algo, mas porque ele tinha um compromisso espiritual com Deus, que ele cumpria com os seus propósitos, né? Ele tinha esse propósito com Deus de orar 3 vezes por dia, e ele orava 3 vezes por dia. Podia acontecer o que fosse, Daniel estava lá. A Bíblia relata que Daniel estava lá orando com Deus naquele horário. Isso é algo lindo de se ver, né? Realmente concede o desejo do seu coração. Lá em Salmos 37, né? Você encontra o versículo que fala sobre isso. Ele só era tudo isso por causa de alguém. A oração de Daniel era levada a Deus ali 3 vezes por dia, porque ele amava a Deus, né? Daniel era tudo isso porque ele sabia quem era o Deus que ele servia, ele sabia o tamanho do Deus que ele servia, ele sabia que Deus estava com ele, mas ele sabia que ele também tinha que ser um filho com qualidades, que serve a Deus, um filho de propósito aqui na terra. O conhecimento espiritual, né? Daniel tinha um conhecimento espiritual, né? Maravilhoso. Daniel capítulo 9, versículo 2. Daniel compreendeu o sentido espiritual das revelações de Deus, dadas ao profeta Jeremias. Daniel discerniu que o tempo do exílio já havia sido determinado por Deus há 70 anos antes do discernimento, que vem o conhecimento espiritual. O conhecimento é adquirido através da revelação da palavra de Deus. Essa revelação acontece no Espírito, mas ele vem através do conhecimento da palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus fala ao nosso espírito deve ser respaldado pela Bíblia, deve ser conferido na palavra de Deus, né? Ele teve todo esse conhecimento espiritual, ele teve todo esse cuidado em transmitir aquilo que Deus falava para ele, né? Daniel era sensível a Deus. Daniel, versículo 9, capítulo 4 e 5. Alguém sensível a Deus é alguém que percebe as coisas do coração, né? Não é fácil perceber o que passa no coração de outra pessoa. É fácil? Não é fácil conhecer o que passa no coração de outra pessoa. Imagine perceber o que está no coração de Deus.
Alguém sensível a Deus é alguém que ora, né? Essa sensibilidade só é adquirida através da oração. Quando nós nos colocamos no lugar de outra pessoa, como nós oramos e pedimos a Deus, né? Para entender alguns propósitos. Então, essa sensibilidade a Deus, ela vem quando nós nos colocamos como Daniel, oramos, buscamos, lemos a Bíblia, né? Porque Deus fala conosco através da Bíblia, através da sua palavra, através dessas ministrações, desses ensinamentos na escola bíblica dominical, Deus fala ao nosso coração e nos ensina. Então, Daniel tinha uma sensibilidade, ele era sensível à voz de Deus. Daniel também conseguia ter visão, né? Daniel capítulo 9, versículo 23. Deus mostrou a Daniel uma visão do futuro. Era uma revelação espiritual. Ninguém mais viu a visão, somente Daniel. Isso nos fala que ser um líder de visão e enxergar aquilo que o outro não enxerga. Ter visão é poder enxergar na dimensão de Deus. Isso não é meramente resultado de um desejo pessoal. Deus se revela àqueles que o buscam. Eu vou falar mais uma vez para que você possa entender essa visão, né? Deus mostrou a Daniel uma visão. Essa visão que Deus mostrou a Daniel, era uma visão do futuro. Ela revelava, ela trazia uma revelação espiritual. E ninguém mais que estava ali à volta, junto com Daniel, viu essa visão. Somente Daniel viu. Isso nos fala, isso nos ensina a ser um líder, ser uma pessoa, ser um filho de visão, um filho que enxerga aquilo que os outros não estão enxergando. Ter visão é poder enxergar a dimensão da vontade de Deus. Isto não é meramente um resultado de um desejo pessoal, mas é aquilo que é revelado àqueles que buscam a ouvir a vontade de Deus, né? Também Daniel tinha discernimento. Daniel, capítulo 9, versículo 23, nos mostra que Daniel tinha discernimento. E ter discernimento da palavra de Deus também é muito importante. Deus queria que Daniel tivesse discernimento, a visão, né? Foi um dom que Daniel tinha. E ter compreensão dos propósitos de Deus dentro daquelas visões. Só podemos dizer que temos visão se tivermos também discernimento dela, né? Deus é prático. Se Ele nos dá uma visão, certamente nos dá também as estratégias para cumpri-la. Mas como todos os outros dons, é preciso buscá-lo, né? É preciso se consagrar, orar. Precisamos liderar com competência, discernimento. Daniel foi um grande profeta, né? E liderar espiritualmente porque ele tinha discernimento das coisas espirituais. Daniel conseguia separar o que era físico do que era espiritual. E isso fez com que Daniel chegasse a ser ali o braço dos reis daquela época. Dos homens que a palavra de Deus nos mostra grandes qualidades, né? As revelações que Daniel diante dos reis, a revelação que Daniel trazia diante dos reis, né? Podemos ali nessas revelações perceber como a espiritualidade de Daniel refletia no seu trabalho, né? Além de um procedimento correto na sua profissão, seu espírito afinado com Deus é quem garantia o fluir do procedimento correto da sua profissão. O espírito afinado com Deus garantia ali que Daniel ele fizesse coisas até sobrenaturais, né? Daniel 19, 23, a Bíblia revela como Daniel desvendou mistério aos 4 reis que ele serviu, como esses reis exaltaram a Deus,
né? Ele não somente serviu a Deus, ele mostrou, diante de todos esses caráteres, essas qualidades que eu passei para você, ele mostrou a esses reis que eles poderiam servir ao Deus de Daniel, que era o Deus verdadeiro, né? Era o Deus que todo homem precisa conhecer, né? Então, os reis exaltaram, né, ao Deus de Daniel. Daniel, capítulo 2, 25 e 28, né? As confirmações de Deus. O que a palavra de Deus nos confirma a respeito? No final do livro de Daniel, nós podemos ver duas palavras liberadas por Deus, que confirmam como ele o agradou, como Daniel agradou a Deus. Ele disse assim, Daniel, o homem muito amado, Daniel 10, 11. Outra coisa que nos dá muita alegria, além do amor de Deus por Daniel, além do amor de Deus por nós, é saber que quando agradamos a ele, somos encontrados como filhos fiéis. Daniel foi encontrado como filho fiel. Daniel 12, capítulo 12, versículo 13, tá? Vou falar mais uma vez os versículos, se você quiser anotar, né? É a confirmação que Deus mostra a fidelidade de Daniel aí. No final do livro de Daniel, nós podemos ver duas palavras liberadas, né? Que Deus confirma como Daniel agradou a Deus. E ali ele diz assim, Daniel, homem muito amado. Daniel, homem muito amado. Daniel 10, 11, tá? E o outro é a alegria do amor de Deus por nós, né? É saber que agradamos a Deus, que somos encontrados como fiéis, né? Agradamos a Ele, somos encontrados como fiéis. Daniel capítulo 12, versículo 13, tá? Você encontra essas duas palavras. No final da vida de Daniel, Deus lembra da sua herança. Que coisa maravilhosa. No final da vida de Daniel, Deus lembra da sua herança. Lembrando que Daniel chegou lá na Babilônia como um jovem, né? Ou seja, ele se dedicou toda a sua vida. A Bíblia está falando aqui do final da vida de Daniel. Deus o lembra da sua herança. Tudo que ele foi realizado em Deus teve recuperação no céu. Como assim? Ele estava fazendo a sua verdadeira história, a sua verdadeira herança. Daniel estava fazendo aqui na terra uma herança para ele, eterna, não uma herança que a traça iria corroer, né? Esse resultado devemos buscar todos os dias como filho de Deus. Há algo que Deus nos chama a fazer, né? Deus tem te chamado a fazer algo por ele no reino, né? Que você possa fazer isso como Daniel fez, com todas aquelas características, com toda a qualidade de um servo de Deus, de uma serva de Deus, né? Por enquanto, nós temos que estar aqui concentrado no nosso caminho, né? E temos que ter responsabilidade de filhos e filhas de Deus, de líderes, né? Não importa onde você está liderando, você pode estar liderando sua casa, seu lar. Você pode estar liderando um grupo de trabalho, você pode estar liderando um grupo na faculdade, na escola, na igreja, aonde você estiver, que você possa ser aprovado com o caráter de Deus, liderando com competência, cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que a história de Daniel está nos ensinando nesta manhã. E para nós estarmos concluindo a nossa aula de hoje, a determinação de confiar em Deus, tá? Vamos estar aqui passando rapidinho. A determinação de confiar em Deus. Os anos passaram, a Babilônia caiu, a Medo-Pérsia. Daniel ficou velho, mas ainda tinha lugar nos planos de Deus e no governo do novo império. Ele se destacou entre pessoas influentes e se tornou um dos homens mais poderosos no Medo-Pérsia. Homens invejosos procuraram meio para destruir Daniel. Perceberam que o único ponto vulnerável era a sua fé. Deste homem não existia outra coisa que ele pudessem
achar na vida de Daniel, né? E eles tentaram derrubar Daniel de alguma forma, né? Eles tentaram achar uma maneira de usar a fé para derrubar Daniel. Eles tentaram convencer o rei a proibir que orações fossem feitas a qualquer homem ou Deus, a não ser ao próprio rei, durante 30 dias. Daí, para imaginar algumas pessoas, né, até mesmo supostos cristãos, achando uma maneira de acertar o decreto do governo. Deus vai compreender? Precisamos primeiro passar por esta crise, né, que nós estamos passando, e depois podemos servir a Deus melhor? Nada disso. Que precisamos orar abertamente, podemos praticar nossa fé em segredo? Daniel agora, provavelmente com uns 80 anos de idade, não estava mais preocupado com a outra proteção, pois vivia para exaltar o nome de Deus. Ele recusou negar a glória ao Rei verdadeiro, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Continue orando abertamente como antes, meu irmão. Os inimigos de Daniel aproveitaram o momento e obrigaram o rei a aplicar a lei sobre a vida de Daniel. E Daniel foi lançado numa cova cheia de leões. Tentaram derrubar a sua fé. Daniel, na velhice, foi um resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza na sua juventude. Teria sido mais fácil se submeter a ordens de rei no começo da sua carreira que ceder decreto de outros reis aos 70 anos depois. Mas a mesma convicção que guiou os passos do jovem Daniel firmou os pés do velho Daniel no Senhor, como servo. Daniel não vacilou, porque acreditou que Deus que o conduziu, que ia conduzir a sua vida. Assim também o apóstolo Paulo, 600 anos depois, quando este discípulo encarava a sua própria morte como disse, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar os propósitos até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. Que Deus possa estar abençoando sua vida, né? Deus possa estar abençoando sua família nesse dia. Espero que eu tenha contribuído com você no ensinamento desta palavra e que o Espírito Santo tenha falado grandemente ao seu coração. Vamos estar orando. Pai querido, mais uma vez na tua presença, eu te agradeço por esta aula. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra ela é maravilhosa, ela nos ensina a ser filhos obedientes, ela nos revela a qualidade que precisamos ter, ela nos revela a competência que precisamos ter, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus amado, a cada dia ser guiado pela tua palavra, que é excelente, Senhor. E que nós possamos, Senhor, nos esforçar a ser excelente, Senhor, como filhos teus aqui na terra. Senhor, nesses dias difíceis que estamos vivendo, Pai, eu quero estar orando pelo lar de cada um onde está chegando a minha voz nesse momento. Alcance os teus filhos com a tua bênção, com a tua paz, com a tua alegria, com o teu renovo, em nome de Jesus. Senhor, que caia por terra toda enfermidade, todo principado e toda potestade, Pai. E que a bênção do Senhor possa alcançar, Senhor, este povo, Senhor, para que eles possam, ó Deus amado, orar e anunciar Jesus Cristo aonde estiver, ó Deus, com qualidade, Senhor, com caráter, Senhor, com fidelidade de filhos do Deus vivo, Pai. Que possamos ser homens e mulheres do Senhor nesse tempo, Pai. E que possamos, Senhor amado, lembrar que o Senhor tem guardado para as nossas vidas grandes galardões no céu, Pai. Nós sabemos que nada do que está aqui nos pertence, tudo ficará. Mas nós sabemos que aquilo que o Senhor tem para nós no céu é eterno. Ó Deus, que nós possamos alegrar o nosso coração em saber, Senhor, que o Senhor é um Deus fiel e que o Senhor tem preparado grandes coisas àqueles que são fiéis a Ti, Senhor. Que a cada dia nós possamos ser mais fiéis à Tua voz,
mais sensíveis à tua voz, mais obediente à tua voz, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço e te peço, Senhor, abençoe este dia, este domingo. Guarda o teu povo e prepara para o culto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando grandiosamente, meu amado, a sua vida, a vida da sua família nesse dia.